Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar uma história por aí. Pessoal, estamos na página 61. Hazak, Hazak, Veniz Hazek. Chegamos no final da Amidah, da reza das 8 bênçãos, que tem 19 bênçãos, e agora mais um acréscimo. Elokai Netzor. Esse acréscimo, o Hazar não fala, somente nós, quando rezamos em voz baixa, recitamos. E é muito bonito. É bonito mesmo. Vamos ler aqui então o seguinte: Elokai Netzor, meu Deus, guarda minha boca do mal e meus lábios de falar enganosamente, falsidades. Diante daqueles que a maldizem, que minha alma permaneça em silêncio, que minha alma seja para todos como o pó. Abre meu coração para a tua Torá e faz com que minha alma persiga ávida seus preceitos. Quanto àqueles que conspiram contra mim, apressa-te em anular as suas intenções e frustrar seus desígnios. Que sejam como a palha ao vento, e que o anjo de Hashem os afaste, para que teus amados sejam libertados. Ajuda com tua destra e responde-me. Faze pelo teu nome, faze pela tua destra, faze pela tua Torá, faze pela tua santidade. Que as palavras de minha boca e a meditação de meu coração sejam aceitáveis perante ti, Hashem, minha força e meu Redentor. E depois temos o Osei e o Erri, que falaremos, se Deus quiser, daqui a pouquinho. Então, prestando atenção nesse belo texto, nós vemos que a primeira coisa é um pedido sobre a difamação. Que nem eu fale sobre os outros e ninguém fale sobre mim. Então primeiro eu peço para Hashem guardar a minha boca de falar mal e meus lábios de falar enganosamente. Isso é o primeiro. É não falar a famosa Lashon Hara. Mas por que isso está aqui na reza? O que tem a ver com o resto da reza? Nós pedimos Mashiach e sabedoria. O que tem a ver Lashon Hara? Então o Zohar, Kabbalah diz que uma pessoa que ela fala Lashon Hara, maledicência, suas rezas e preces não são aceitas. Então eu acabei de fazer um monte de pedido para Hashem, eu quero que Deus escute. Então eu peço, por favor, guarda a minha boca de não falar Lashon Hara, porque senão tudo que eu rezei até agora não vai servir para nada. Lashon Hara, fala. Uma coisa muito interessante, sabe o que eu achei? Que a primeira frase que você fala quando vai começar a me dar, Hashem Sefatai Teitar, Piagitei Laterra, né? Você pede que Deus abra meus lábios que eu possa falar palavras em seu louvor. Então você pode dizer que no final você fecha da mesma maneira. Primeiro, você apontou bem. No começo a gente pede para Hashem abrir nossa boca e agora para fechar. Qual é o grande mal do ser humano? Que ele aprende a falar com 2 anos e a calar com 60. Às vezes. Então... Por isso que eu falei às vezes. Então o que acontece? Nós estamos primeiro pedindo para Hashem guardar nossa boca. Vejam o quão grave é falar mal. A gente já mencionou lá para trás, não lembro em qual brachá, que a pessoa que fala mal de alguém, ele está matando 3 pessoas. Ele mesmo, aquele que escuta sobre quem é falado. Isso atrai uma energia muito negativa. Uma vez, o Rebaran de Karlin, ele estava indo para Mesrit, para o Mag de Mesrit, o Rebbe dele. E aí ele contratou serviços de cocheiros. Tinham 2 ou 3 numa carruagem, porque era uma viagem longa, eles se revezavam. E aí o Rebaran começou a escutar o papo deles. Os judeus daqui fazem pecados, olha, ele escutou aquele outro. Então o Rebaran, ele falou, não, Hevre, o que vocês acham dos cavalos que vocês têm? Aí eles começaram a falar, esse cavalo é bom, agora o do meu vizinho não presta, aquele cavalo é um lixo, aquele outro é muito melhor, aquela raça. Começaram a falar animadamente sobre os cavalos. Quando eles chegaram em Mesrit, tinha um monte de Hassidim esperando o Rebaran. Então, quando os cocheiros viram que toda aquela multidão veio receber o Rebaran, eles falaram, Rebbe, a gente não sabia que o senhor é importante. O senhor é o Rebbe, conversou conosco sobre cavalos? Ele falou, sim. Eu escutei vocês matando tanta gente, eu prefiro que vocês matem os cavalos. Obviamente
que o certo é não falar mal de ninguém, nunca, absolutamente. Mas o Rebara, a intenção dele foi desviar a conversa para que eles não falassem Lashon Hara. Agora escutem como o Lashon Hara, maledicência, pode causar tzures. Não faltam lugares no Tanakh, no Talmud, de que se a pessoa quer saúde, quer segurança, tem que ficar quieta. É muito difícil. Por isso a gente até pede ajuda divina para fechar o zíper na boca. Uma vez, duas moças, elas estavam num ônibus em Israel, duas moças conversando, e aí uma falou, viu, nossa melhor amiga, terceira do bandinho, noivou. Baruch Hashem, eu não sabia. Com quem que ela noivou? Com tal rapaz, essa família, a gente não conhece. Uau, que bom, que bom. Olha, espero que, elas vão conversando, espero que ele seja forte, né, porque ela às vezes tem uma depressão e não fica bem. E aí a outra, que triste, mas tudo bem, de vez em quando ela tá bem também. E, né, começaram a falar da amiga delas de uma forma um pouco depreciativa. Nisso, a mulher que estava sentada atrás delas, levanta e fala, vocês salvaram minha família, meninas. Muito, muito obrigado. Uau, como assim? Eu sou a mãe do noivo. E eu tinha acabado de pedir para Hashem, por favor, um sinal de que o casamento do meu filho seja um bom casamento. E vocês começaram a falar mal da noiva. E aí, Baruch Hashem, vocês salvaram meu filho. Eu vou chegar agora em casa. Inclusive, meu ponto para descer ao próximo. Vou ligar meu filho, cancelar o noivado. As meninas assim, pálidas. Oi, vez, não. A gente só estava conversando, imagina, que nem passarinho piando. É só uma conversa, não é isso. Não, mas vocês falaram que ela até toma remédio. Uau, obrigado meninas, acho que é para ti. Ela desceu do ônibus e elas foram atrás. Não, por favor, não é isso. Quase chegando na casa dessa mulher, ela virou e falou, olha, a verdade é que eu não sou a mãe do noivo. Eu nem conheço o noivo, nem conheço vocês. Mas eu poderia ser, não? E aí elas entenderam a mensagem. Primeira coisa, a gente pede para que nós não falemos mal do próximo. Inclusive a gente fala o que? Benafshi, que a fala que minha alma seja como o pó na frente de todo mundo. O que quer dizer isso? Quem foi o cara mais humilde de toda a terra? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, o que quer dizer ser humilde? Não é falar, você é muito melhor que eu. Não. Por quê? Você toca clarinete? Eu toco melhor que você. Isso é falta de humildade? Não, é verdade. Humildade de Moshe Rabbeinu é o seguinte, ele sabia dos poderes dele. Ele falava com Hashem cara a cara, panim pelo panim. Só que o que ele falava é o seguinte, se uma outra pessoa tivesse a mesma oportunidade que eu tive, se ele nascesse da forma como eu nasci, ele seria muito melhor do que eu. Isso é humildade. Humildade falsa é a pessoa falar, não, imagina, uau, Rabbeinu Ezra, você falou uma palavra de Torá tão bonita, ele fala, não, imagina que isso não é nada. Não, é assim, muito obrigado. Saber aceitar elogios, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade, é ser humilde. Porque a pessoa está falando de verdade. Não é negar os teus dons. Então isso que a gente pede, que minha alma seja como o pó da terra, no sentido de ser humilde. Os outros querem pisar, pisa. Não precisa se importar com tudo. E depois, a gente fala também que as pessoas não falem mal de mim. Agora, ainda na parte de eu ter o controle de ser humilde e de não falar mal, a gente fala, abra meu coração para a Torá e que minha alma persiga avidamente as mitzvot. É a receita para não falar mal e para ser humilde. Como que a pessoa faz isso? Através do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Se for de verdade, a pessoa consegue alcançar humildade. Pois falamos, todos aqueles que pensam mal de mim, que as ideias deles se vão com o vento. Voltando ainda para a segunda parte, para a primeira parte. Ele fala também que eu não me importe diante daqueles que me maldizem, que minha alma permaneça em silêncio. É saber ficar quieto. Alguém está ofendendo, a gente vê o rei Davi foi ofendido, ele não falou nada, não puniu. Sabe, a pessoa está me xingando, quando alguém me ofende, o problema não sou eu, o problema é ele. Então deixa o cara, não se importa. É importante isso, por quê? Porque geralmente se você reagir dá mais problema. Isso a gente vê muito agora com manifestações para a Palestina e tudo isso, que o DSC fala, não se envolva. Está passando na tua frente e grita ao judeu, apesar de ser verdade, te viu judeu, você é judeu. Mas não se envolva, não vai responder, não se mete. Por quê? Porque quem de bom vai sair
de você encarar, enfrentar alguém que quer ter o mal? Nada. Então, vai embora, acabou. A não ser que mexeu fisicamente, aí você tem que se defender. Tem que saber se defender também. Mas de resto, é não dar bola para isso. Bom, e aí a gente fala que a gente pede tudo isso por Deus, é pela sua destra, que é o Hesed, a bondade divina, é pela Torá. A gente não quer, como todas as bênçãos da Amidah, da Reza, a gente não pediu por nós, mas sim porque isso é pela glória de Hashem. Agora, antes do Yoleh Ratzon, antes da frase que diz que as palavras da minha boca e a meditação do coração sejam aceitáveis perante ti, a gente costuma falar algo que não está aqui no Sidur. Meu nome começa com Lamed e termina com a letra Yud, Levi. Então, nessa hora eu recito um versículo do Tanakh, da Torá, que começa com a minha primeira letra e termina com a minha última letra. Lula, Toratcha, Shashuai, etc. Não preciso falar todos, porque eu tenho 3 nomes. E os Hassidim, inclusive, falam do Rebbe também. Então, Menachem, Meno, são 2 versículos e mais. Inclusive, quem quiser, depois eu posso procurar qual é o versículo dele. Rafael começa com Reish e termina com Lamed. Ezra, Ain Aleph. Então eu tenho que procurar, e nem sempre é muito fácil. Por que isso? Tem uma importância interessante que o Shalach Kadosh, ele diz que quando a alma sobe, depois do falecimento, os anjos perguntam qual foi teu nome na terra. E a pessoa esquece nessa hora. Eles ficam atormentando a pessoa até ela falar. Então, quando ela recita esse versículo, toda vez que vai fazer a Midah, o versículo do nome, isso ajuda ela a lembrar mais rápido o nome dela lá em cima. Isso de esquecer nome é interessante, que eu comprovei. Baruch Hashem, 5 filhos. Toda vez que eu fui dar nome para os meus filhos, menos para o Menachem não tá mais gravado que meu nome. Mas os outros 4, toda vez que eu fui dar nome, eu esqueci o nome que eu tinha que dar. Na hora, sumiu. Naftali, na hora sumiu. Passa 2 segundos, acalma e aí vem o nome. Porque é considerado uma profecia. Mesma coisa acontece com a alma quando ela sobe. Ela precisa lembrar. Só para entender. Por exemplo, no caso essa, eu tenho que procurar uma palavra um versículo que começa com Ain e termina com Aleph. E as mulheres vai Isso. Mulheres também. Outro motivo para esse passuco é que quando a pessoa conecta o nome dele com um passuco da Torá, isso tira ele da Sitra Harado, que é negativo, e põe na Kedushá. Além disso, o nome da pessoa é o código genético espiritual dela. Por isso que uma pessoa deve ter nome em hebraico e usar. A pessoa deve usar o nome em hebraico dele. Porque não é só um nomezinho que deram no cartório. Por que a pessoa, o pai esquece na hora do Brit o nome? Por quê? Porque é uma profecia. Então aquilo é o código genético, aquilo uma pessoa deve usar. Tem muitos, eu digo que não tem nome judaico, tem que ir atrás, tem que colocar. É muito, muito importante isso. Hora que fala esse versículo. Antes do Yoleh Ratzon, do último Yoleh. Isso. E aí a pessoa recita o Yoleh Ratzon, dá 3 passos para trás. Muitos costumam fazer curvada, ele dá 3 passos para trás, começando com o pé esquerdo, porque ele está se afastando do rei. Quando você sai da frente do rei, você não dá as costas para o rei. Então você recua primeiro com o pé esquerdo para mostrar que você não gostaria de estar se afastando de Deus como se fosse. E aí fala Ose Shalom. Primeiro nos curvamos Ose para a esquerda, Shalom para a direita e Bimromah para o meio. Por quê? Por que é para a esquerda? Porque quando eu me curvo para a esquerda, estou me curvando para a direita de Deus. Depois, a esquerda de Deus, depois para o meio. O Hazan, quando ele fala o Kaddish, ele faz o contrário. Ele faz primeiro para a direita, por quê? Porque agora ele representa um público, não é a própria reza. E Deus é um só. O público são muitos. Muitos têm preferência perante o único. Então, muitas coisas, quando tem discussão, Deus e o povo ganha. O Kadish é esquerda, para nós, é esquerda. Também é esquerda. Não, a gente é o contrário. Por que Kaddish é diferente? Porque quando eu falo, quando a pessoa, o Hazan está falando Kaddish, ele representa o público, não Deus. Então agora ele vira na direita do público. Então é você, Shalom, Bimromah, aí reto, Ui Yaseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Vemru Amen, ou outras versões também. É um pedido. Eu consigo tirar. Eu estou me sentindo um lado ambulante. Eu também, mas por outros motivos. Para cima. E ó, vamos continuar, pessoal. Estamos no fim. Senão nada. Ok. E aí, nós falamos o Shalom, que é um pedido para ter paz. Então nós falamos.
aquele que faz paz em seus céus, que ele faça paz para nós e para todo Israel. E digam amém. O que quer dizer paz nos céus? Então nos céus tem anjos que seriam arqui-inimigos. Você tem o anjo do fogo, que é o Gabriel. Você tem o anjo da água, que é o Michael. E na teoria eles deveriam brigar e lutar constantemente, porque um é fogo e outro é água. Mas Deus consegue fazer a paz. Se Ele consegue fazer a paz entre os anjos, consegue fazer a paz entre nós também. Nós somos muito menos complicados do que os anjos. Gabriel é água. Fogo, vigor, força. E depois fazemos um pequeno pedido pela reconstrução do templo. Agora que pedimos tanta coisa, saúde e paz e união, aí pedimos pela reconstrução imediata do terceiro templo e nossa parte na Torá. O que quer dizer nossa parte na Torá? Reveladamente, o que cada um pode fazer na Torá, cumprir direito com todos os seus pormenores. Então essa é a Midá. Se Deus quiser, a partir da semana que vem, a gente vai começar a aprender, vamos analisar rezas que são amuletos, por assim dizer. Que a pessoa deve recitar quando precisa de Shidduch, quando precisa de Parnassá, entre outros.